Olá, meu nome é Larissa, eu sou monitora da disciplina de Histologia Veterinária e o tema de hoje é o tecido ósseo. Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma lâmina de osso por descalcificação ou desmineralização. Essa técnica remove, a partir de uma solução ácida, solubilizando a matriz óssea da sua porção inorgânica, que é formada por cristais de hidroxiapatita, sobrando apenas a porção orgânica dessa matriz, formada por colágeno do tipo 1. Então aqui, no caso do HE, essas fibras colágenas do tipo 1 se apresentam nessa coloração mais avermelhada ou mais rosada. No caso aqui das trabéculas ósseas, e aqui no meio, entre essas trabéculas, a gente tem a medula óssea hematogênica. A gente consegue observar aqui, mais no canto, que a gente tem uma presença de uma membrana osteogênica que é o periósteo. Nesse periósteo, a gente tem a presença de células mesenquimais indiferenciadas que vão se diferenciar posteriormente em osteoblastos, e esses osteoblastos ficam aqui nessa porção mais periférica das trabéculas, formando como se fossem arranjos de células lado a lado que têm a função de produzir matriz óssea, e a partir do momento que produzem essa matriz, ficam aprisionadas dentro dessas trabéculas, sendo chamadas a partir daí de osteócitos. Além dos osteoblastos e dos osteócitos, a gente tem outros tipos celulares, como é o caso dos osteoclastos. Os osteoclastos são células gigantes multinucleadas e que possuem citoplasma acidófilo. A gente consegue observar aqui a presença de vários núcleos dentro dessa célula, e essas células são formadas a partir de vários monócitos, ou seja, fazem parte do sistema monocítico fagocitário. Os osteoclastos são células que têm a especialização de reabsorver e destruir o tecido ósseo a fim de fazer a remodelagem desse tecido. Lembrando que o tecido ósseo é um sistema dinâmico e está em constante remodelação. Inclusive, a gente consegue observar aqui um espaço em branco entre a trabécula óssea e o osteoclasto, que é a lacuna de Howship. A lacuna de Howship é justamente o espaço onde antes havia a trabécula e que foi digerida pela atividade do osteoclasto, que cria um microambiente ácido capaz de desfazer os cristais de hidroxiapatita, ou seja, a porção inorgânica da matriz, restando apenas a porção orgânica para que seja feita a remodelação. Então aqui em maior aumento a gente tem as trabéculas ósseas, no caso somente a porção orgânica do osso visível, as fibras colágenas do tipo 1 com essa coloração acidófila pelo HE. Se a gente tivesse uma coloração de tricrômio, como no tricrômio as fibras colágenas ficam com um tom mais azulado esverdeado, essas trabéculas também estariam mais azuladas ou esverdeadas. No interior dessas trabéculas a gente tem os osteócitos, inclusive aqui o espaço em branco representando a lacuna do osteócito, onde antes a célula preenchia esse espaço e devido à histotécnica houve uma retração, apresentando então esse espaço em branco aqui. Ao redor das trabéculas, a gente tem os osteoblastos, que, através da produção de matriz óssea, vão ficar retidos aqui no interior das trabéculas, sendo chamados então de osteócitos, como a gente já havia falado. Aqui uma outra visualização de trabécula com a coloração um pouco diferente da anterior, ainda em HE. A gente tem a trabécula óssea com esse tom mais acidófilo, no caso das fibras colágenas do tipo 1, não havendo então a porção inorgânica, dado o método de estudo por descalcificação. Os osteócitos, no caso suas lacunas, seus núcleos aqui mais condensados, dada a sua atividade secretora não tão proeminente como a dos osteoblastos, que passam a produzir matriz e aí ficam aprisionados. E também aqui, nessa parte mais externa, a presença das células gigantes multinucleadas, que são os osteoclastos. Aqui a gente consegue ver vários deles fazendo o processo de remodelação óssea, inclusive um deles a gente consegue observar até a lacuna de Howship através desse microambiente ácido que foi criado aqui para dissolver os cristais de hidroxiapatita e, portanto, remover a porção inorgânica dessa trabécula óssea. Já aqui, nesse método de estudo por desgaste, a gente tem uma metodologia de lixamento do osso até que se forme uma membrana bem fina para visualização em microscópio. Nesse caso aqui, esse método só pode ser utilizado em ossos do tipo compacto, uma vez que ossos esponjosos não suportariam o lixamento. Aqui a gente consegue ver
os espaços onde antes estavam os osteócitos, então que através do lixamento os osteócitos em si não estão aqui presentes, mas sim os espaços onde antes eles estavam, e também aqui canais centrais, que são os canais de Havers, que possuem vascularização, no caso vasos sanguíneos, linfáticos e também inervação, para poder nutrir esse tecido. Ao redor desse canal central, nós temos aqui lamelas ósseas formadas a partir dos osteócitos, formando aqui, ao redor desse canal central, várias lamelas, configurando, através das lamelas, dos osteócitos e desse canal de Havers central, um sistema de Havers. Nessa imagem a gente consegue ver vários sistemas circunferenciais de Havers. Inclusive, entre um canal de Havers e outro adjacente, inclusive a gente consegue ver um canal de Volkmann, que é um canal transversal ligando canais de Havers adjacentes. Então, a gente tem um canal de Havers, e aí, a partir desse canal, a gente tem a nutrição dos osteócitos aqui mais próximos, e os osteócitos têm uma particularidade que é a presença de prolongamentos. Então, aqui em maior aumento a gente consegue ver com mais detalhe alguns sistemas de Havers, que também podem ser chamados de ósteons, e aqui as lamelas ósseas criadas no entorno desse canal de Havers central. Então, são lamelas concêntricas ao redor desse canal. E aqui, um dos osteócitos, a gente consegue observar os prolongamentos emitidos por essa célula, que vão se conectar, se fusionar aos prolongamentos de osteócitos adjacentes. Então, os osteócitos aqui mais próximos do canal de Havers vão receber essa nutrição e vão passar célula a célula essa nutrição às demais partes do osso. Diferentemente da cartilagem, o osso ele não tem um tamanho limite, justamente porque essa nutrição é feita célula a célula, diferente da cartilagem, que era feita através de difusão pela matriz. E aqui, como a matriz é mineralizada, essa difusão pela matriz não seria possível, sendo feita, portanto, através de célula a célula. Aqui, mexendo no foco, a gente consegue ver como que esses prolongamentos são bastante desenvolvidos, a fim de que a nutrição possa ser feita e esse tecido consiga se manter.